Este vídeo é a segunda parte deste belo panorama do Rio de Janeiro visto em 1840, mas você pode ver esta segunda parte sem ter visto a primeira, pois tem enfoques diferentes. Aqui analisaremos esta imagem e vamos descrevê-la e comentá-la ponto a ponto, com mais detalhes. Veremos as principais construções com suas obras de engenharia e arquitetura. Observaremos os navios e embarcações com suas curiosidades e particularidades. Comentaremos sobre o cenário natural, algumas praias e montanhas, algumas delas não mais existem. E mais ao final, tentarei fazer uma comparação em termos de imagens daquele tempo e tempo atual. Este painel do artista e barão Planetes, feito em 1840, é bem extenso, como podemos ver agora na tela. Do lado direito, a imagem começa mostrando um pedaço de fortificação na Ilha das Cobras e termina do lado esquerdo mostrando as montanhas do lado de Niterói, onde aparece a fortaleza de Santa Cruz. Entre estes dois pontos descortina-se a cidade do Rio de Janeiro de então, vista da Ilha das Cobras pelo artista. Impossível ver todos os detalhes sem ampliar a imagem por partes. Deste modo, vamos apreciar este panorama e comentá-lo de forma ampliada enquanto vou deslizando na tela. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui pelo lado esquerdo, dando um zoom nesta fortaleza, parte da fortaleza da Ilha das Cobras. Então o que nós vemos aqui? Uma guarita para o sentinela que fica de vigia, né? Aqui um membro da armada conversando com um civil, aqui um outro membro da armada, antigamente era marinha, né? Esses espaços que vemos aqui é para colocação de canhões. Vemos aqui do lado direito um navio, não dá para ver muito bem se é um navio de carga, navio militar, né, de passageiros também. E aqui, mais ao fundo, o que é que nós estamos vendo? Observe, isso aqui era o antigo saco de São Cristóvão, ou enseada de São Cristóvão. Antigamente existia uma praia, a praia de São Cristóvão, que foi toda aterrada, né? E dando um zoom aqui, isso aqui era uma colina onde existia a casa dos jesuítas. Existe um vídeo neste canal sobre esta casa. Esse local aqui, todo aterrado, é onde existe a Avenida Francisco Bicalho, rodoviária, etc., né? De onde estava este desenhista, o artista, não dava para ele ver o local da Praça Mauá, que antigamente se chamava Prainha. E então ele não foi representado aqui, está atrás do Mosteiro de São Bento, mas aqui nós podemos ver esta costa aqui, que vai até o Morro da Saúde, onde eu estou circulando. Aqui em cima existe a Igreja da Saúde. E essas duas praias nessa época aqui eram chamadas de Valongo e Valonguinho, tá bom? Hoje em dia isso aqui é o bairro da Saúde, foi todo aterrado. Essa parte aqui do Rio de Janeiro, da Praça Mauá até São Cristóvão, foi toda aterrada para a construção do novo porto do Rio de Janeiro. Então esse litoral aqui está totalmente diferente, tá bom? Aqui o que nós estamos vendo? Isso aqui é uma parte do arsenal de marinha. Foi nesse local aqui que a princesa Leopoldina desembarcou quando chegou ao Rio de Janeiro. Nessa época me parece que não existia esse barracão aqui, essa construção.
E esse local foi todo enfeitado, foi construído um pórtico, ao redor do Morro de São Bento foram colocadas tapeçarias, sedas, foi uma festa. Então, aqui nós vemos o Morro de São Bento e o Mosteiro de São Bento. Hoje em dia, esse mosteiro está um pouco encoberto de prédios, né? Nós não temos mais esse cenário dessa época. O Mosteiro de São Bento era uma das construções mais marcantes do Rio de Janeiro daquela época, 1840. Aqui vemos as torres da igreja de Nossa Senhora de Monserrate, uma igreja anexa ao convento, ao Mosteiro de São Bento. Tá bom? No tempo de Dom João VI, isso aqui era também Arsenal de Marinha. Ficava à esquerda de quem olha do Mosteiro de São Bento para a rua 1º de Março. Naquela época era chamada Rua Direita. Aqui, nessa época, isso aqui está tudo arborizado. Bom, isso aqui é um guindaste da época. Isso aqui são locais de desembarque de carga, né? De embarque ou desembarque de carga. Vejam aqui, ó. Daqui, onde estou passando o mouse e seguindo aqui, era também Porto do Rio, mas voltado para cargas. E embarque e desembarque de passageiros era feito aqui. O que acontecia nessa época? Obviamente que os navios, devido a não existir um grande porto com profundidade suficiente, eles não chegavam muito próximo da costa, eles ficavam ancorados a uma certa distância. Observe aqui e observe aqui também. Então, os passageiros, normalmente, que iam para a Europa ou outras partes do Brasil, embarcavam daqui da Praça 15, só que primeiro eles pegavam um pequeno barquinho a remo que os levava ao navio, quando iam embarcar, e que os trazia do navio quando chegavam. Com relação às cargas, o processo era semelhante. Barcos menores seguiam até os navios e traziam as cargas, tanto para o embarque como desembarque, né? Aqui nessas piers que podemos ver aqui, e nesta região aqui havia os armazéns, a estiva, tá bom? Vamos dar uma passada geral nestes navios daquela época. Então, esse navio aqui pode ser que fosse um navio de carga e passageiros. Ele não aparenta ser um navio militar porque ele não possui aquelas portinholas para os canhões, a menos que os canhões, que fosse um navio muito baixo, que os canhões ficassem somente nos decks, mas aparentemente seria um navio de carga ou de transporte. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui um outro pequeno barco, a vela também, que seria um barco de carga, talvez para levar cargas, por exemplo, para Botafogo, que era outra parte da cidade, ou até ali para a região de São Cristóvão também, para o outro lado, Niterói. Aqui nós vemos um barco bastante interessante, talvez fosse a galeota Dom João VI. Esta galeota, como o próprio nome diz, ela era movida por remadores. Havia um batalhão de remadores índios civilizados, né, que se converteram ao cristianismo e que adquiriram hábitos civilizados. Então, no tempo de Dom João VI, é certeza que existia esse batalhão, e também no de Pedro I, como aqui em 1840, né, o Dom Pedro II estava atingindo a sua maioridade. Provavelmente deve ser a mesma galeota, ou seja, do navio maior, as autoridades desciam para essa galeota e os remadores as levavam para descer em algum local. Poderia ser na Praça 15 ou então, no caso da Princesa Leopoldina, ali no antigo Arsenal de Marinha, que ficava do lado da Praça Mauá. Atualmente o Arsenal de Marinha na Ilha das Cobras.
Então, por aqui já passaram Princesa Leopoldina, Carlota Joaquina, Dom João VI, Pedro I e muitas outras figuras da nossa história. Aqui um outro navio. Eu acredito que esse navio aqui talvez seja militar, porque ele tem essas portinholas aqui para canhões. Só que provavelmente não era um navio de primeira linha, de linha de frente. Ele seria talvez uma fragata, eu não sei dizer ao certo, porque em 1805, 3 anos antes da vinda de Dom João VI para o Brasil, alguns navios de guerra tinham 3 decks de canhões. Aí na imagem, um vaso de guerra de primeira linha. Vamos dar mais uma olhada. Aqui vocês veem barcos de carga. Provavelmente estavam trazendo e levando cargas para alguns navios. Aqui alguns trabalhadores também carregando, né, para carregar os barcos e levar para os navios. Né. Aqui um outro navio, provavelmente ou de passageiro ou de carga, eu não sei precisar. Mais remadores. Aqui barcos à vela também, provavelmente para navegação para as proximidades, Niterói, Botafogo ou outras praias da cidade mais distantes. Aqui um navio a vapor, nessa época era uma tecnologia nova, e esses navios, geralmente alguns tinham velas também. Então, quando havia muito vento, as velas ajudavam a propulsionar o navio. Né? Aqui mais barcos à vela, pequenos, né? Aqui um outro. Muitos barcos, né, parados por aqui. Agora voltando novamente ao início do panorama do lado direito. Então, como eu disse, nós vemos o Mosteiro de São Bento. Aqui do lado do Mosteiro de São Bento, um pouco mais ao fundo, se encontra o Morro da Conceição. Essa construção aqui era o Palácio do Bispo, atualmente é o Museu Cartográfico e Geográfico do Exército. Existe um vídeo nesse canal sobre um panorama feito exatamente desse ponto aqui, olhando para a cidade. Né? Um panorama incrível, é um vídeo muito interessante. Vamos continuar a percorrer esse panorama. Né? O que nós estamos vendo aqui ao fundo? O Pico da Tijuca e aqui o Corcovado. Né? Aqui, vejam bem essas igrejas aqui. Esta aqui é a Candelária quando ainda não tinha a cúpula. A cúpula só foi construída depois, então aqui ela aparece sem a cúpula. Essas igrejas aqui é de São Pedro dos Clérigos, foi demolida durante a construção da Avenida Presidente Vargas na primeira metade do século XX. E essas outras igrejas aqui também são outras 2 igrejas que foram demolidas na mesma época. E essa igreja aqui, alguém faz ideia? É a de São Francisco de Paula, do Largo de São Francisco. E aqui, onde estou circulando com o cursor, o Convento de Santo Antônio. Aqui em frente fica o Largo da Carioca. Aqui, onde eu estou circulando o cursor do mouse, nós vemos o Convento de Santa Teresa. Veja como tudo era deserto, não havia excesso de povoamento, né? Excesso de casas. O cenário ainda era predominantemente rural aí nos morros. Aqui nós vemos as 2 igrejas da Praça 15, que hoje tem aparência um pouco modificada. Aqui é outra igreja. Essa torre aqui, eu acredito que seja a torre da igreja de Santa Cruz dos Militares, na rua 1º de Março, na época chamada Rua Direita. E esta cúpula aqui, eu acredito que seja da Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores.
Este aqui provavelmente é um mercado projetado por Grandjean de Montigny. Uma representação muito tosca. Aqui nessa perspectiva fica bem estranho essa Praça 15 vista em profundidade. Esse aqui é o chafariz da Praça 15, tá bom? Hoje em dia ele está muito afastado do mar, em função dos aterros sucessivos. Aqui, onde eu estou circulando, o que nós estamos vendo? O Morro do Castelo, que foi demolido em 1922, estão vendo? Onde estou circulando. Aqui é o Forte de São Januário. E aqui o telégrafo semafórico, o telégrafo de bandeiras. Existe um vídeo no canal sobre este telégrafo. Os navios se comunicavam com este posto telegráfico. Esse telegráfico transmitia as mensagens para a cidade. Aqui ainda no Morro do Castelo, a igreja de São Sebastião, também demolida junto com o morro. Foi construída uma nova igreja na rua Radoc Lobo, na Tijuca. Aqui, o Colégio dos Jesuítas, fundado pelo padre Anchieta Emanuel da Nóbrega, a igreja de Santo Inácio dos Jesuítas. E essa aqui, uma igreja cuja construção foi interrompida com a saída dos jesuítas do Brasil. Seria uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, uma das igrejas mais imponentes, e não foi concretizada. Continuando então, aqui a área da Praça 15, área esta toda aterrada aqui à frente. Aqui também, essa área aqui foi toda aterrada. Isso aqui é a antiga ponta do calabouço. Aqui havia um promontório de pedra. Calabouço porque havia uma prisão aqui nessa época. Em tempos passados houve um forte aqui chamado, me parece que Forte Santiago. Isto aqui também era arsenal de guerra, ou seja, um arsenal do exército daquela época. Essa construção aqui, ó, que vemos aqui, é a antiga Santa Casa. A antiga Santa Casa, que é uma instituição que também foi fundada pelo Padre Anchieta. E essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A antiga escola de medicina também se situava aqui nessa Santa Casa. O Morro do Castelo tinha 3 ladeiras principais. Essa aqui é a ladeira do Carmo, que, como o próprio nome diz, começava na Rua do Carmo. Existia a ladeira da Misericórdia, que começava no Largo da Misericórdia, aqui em frente à antiga Santa Casa, passava em frente ao Colégio dos Jesuítas e chegando até ali a igreja de Santo Inácio, depois se prolongava um pouco. Esta área aqui foi toda aterrada, estão vendo? Aqui é onde estou mostrando. Por aqui foi construído o aeroporto Santos Dumont, nessa área aterrada, né? Isto aqui é a ilha de Villers-Gagnon. O aeroporto Santos Dumont está até aqui, ó, mais ou menos nessa área aqui assim. Então, tudo isso aqui foi aterrado. Esse local aqui atualmente é onde se encontra o Museu Histórico Nacional. E agora aqui vamos ver o que é isso aqui. Aqui é a Fortaleza de Santa Cruz, do lado de Niterói. Aqui o Forte da Laje. Hoje só existe um cucuruto de concreto, porque no início do século XX foram colocados uns canhões com uma blindagem, uma cúpula de concreto, mas nessa época era uma fortaleza tradicional com muralhas, não tão grande como a de Santa Cruz, mas... E do outro lado, a Fortaleza de São João, com o reduto São Teodósio aqui na ponta, não aparece. Bom, a função dessas fortalezas era fechar a entrada da Baía de Guanabara, embora em 1711 tenha ocorrido uma invasão. Ao final do século XIX, no tempo de Pedro II, essas fortalezas foram rearmadas, foram muito bem equipadas.
Então, nós tivemos uma visão geral deste panorama. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui que eu pudesse notar que não tenha falado. Bom, de um modo geral é isso aí. Então fica assim, os comentários que poderia fazer sobre esse belo panorama. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.